tá bom. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor, sabedoria e entendimento da palavra. Amém? Antes de começar com a palavra, eu quero que vocês fechem os olhos. Bota a mão no coração. E pensa nesse exato momento algo intransponível. Não estou falando de uma coisinha simples. Não, estou falando da cura do câncer da tua vizinha. Eu estou falando sobre aquele problema financeiro que aflige a tua família há décadas. Eu estou falando daquele irmão que está perdido nas drogas e que o diabo tinha o controle até hoje, porque eu determino em nome de Jesus está salvo. Nesse exato momento, começa a imaginar aquela barreira, aquele muro que aflige a tua família numa maldição hereditária. Você viu ele? Você está sentindo ou como ele é alto? Agora eu vou pedir para que vocês deem um glória a Deus comigo. E essas barreiras todas vão ser dispostas e desfeitas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Glória a Deus! Quem crê na palavra que está no Evangelho? Então tá bom. Em Provérbios 16, 3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Nós vamos falar de Josué. O primeiro versículo que eu vou ler vai ser Josué 3, 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Com certeza, quem já tem mais de um ano de evangelho escutou esse versículo ser utilizado em dezenas de pregações. Ou seja, santifique-se hoje, porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida amanhã. Mas a gente tem que começar a transpor o Velho Testamento para a nossa vida, porque nós vivemos no Novo Testamento. Quem vive no Velho Testamento é porque deseja, porque Jesus já veio e já resolveu ele para nós. E o Velho Testamento tem o Velho e o Novo Testamento incluso na palavra. E eu vou dar uma pitadinha hoje quando nós falarmos de Josué. Então, Josué, em 3,6, ele fala: e Josué falou aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. Josué era filho de... Minha universitária? Josué estava no lugar de Moisés? Moisés. Estava no lugar de Moisés. Sucessor, obrigado, me fugiu a palavra. Josué era sucessor de Moisés. E Moisés não entrou na terra prometida. Na verdade, todos que foram libertos da terra prometida, nenhum entrou na terra prometida. Todos que foram libertos do faraó. Mas vamos voltar para cá. Veja que interessante, Josué fala para os sacerdotes: pega a arca e vai na frente do povo. Se a gente voltar para Provérbios, consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, Deus tem que estar na frente. Deus tem que ser o nosso guia. Deus tem que ser a nossa meta. Vamos começar a transpor para os nossos dias de hoje. Quem hoje coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas que faz? Opa, se você não levantou a mão, levanta e faz uma aliança com Ele agora, dizendo que a partir de agora, tudo que você for fazer vai ser com Deus na frente. Você entende que você tendo consciência de que quando Deus vai na frente, tudo está resolvido? E você não está fazendo isso, eu pergunto: você acredita na palavra? Por isso que eu comecei falando: você acredita na palavra? Vocês falaram sim. Mas se você acredita na palavra e a palavra diz: consagra tudo ao Senhor, que tudo vai dar certo, por que você não consagra tudo ao Senhor?
Faz umas 3 semanas que eu estou tendo uma conversa com Deus muito constante sobre algumas questões. E eu ia pregar hoje sobre Maria jogando óleo nos pés do Senhor. Ontem Deus me deu Josué. E eu fiquei encantado em ver no Velho Testamento todos os princípios que a gente vive hoje, falados por Jesus Cristo. Você entende que isso é importante? E a primeira coisa mais importante que nós temos é consagrar tudo ao Senhor? Se Deus está na nossa vida, Ele toma as escolhas, Ele não vai garantir também? Ô pastor, você lembra que eu falei que a gente estava quebrando as maldições hereditárias que afligem as famílias há décadas? As famílias há décadas colocam tudo na frente e no lugar do Senhor. Por esse motivo, não tem como Ele agir. Mas pastor, eu sou filho. Sim, quando você colocar a tua vida à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo e dedicar o teu tempo e consagrar tudo a Deus, Ele vai subir, vai descer, vai para os lados, Ele vai resolver tudo. Ou você acha que Ele vai deixar um filho dele desamparado, com a descendência passando fome e com os pais passando necessidade? Alguém acredita que Deus é mau com os filhos amados e obedientes dele? Mas aí eu volto a perguntar: você vai a partir de hoje colocar tudo para Deus? Ou você vai continuar vivendo a mesma vida onde, não, quarta, lá pelas 7h40 do culto, sai um pouquinho mais cedo? E eu falo isso porque eu fazia isso. Não, domingo, às vezes, dá para dar uma escapada. Ei, Deus pergunta para você: como é que eu posso agir na tua vida, se você me escolhe quando me servir? No mínimo, nem no dia a dia. Se Deus pedisse para você ser um sacerdote e carregar a arca, você teria essa santidade? Porque antigamente, quando tu botava a mão na arca e não estava santo, você morria. Tanto que os sacerdotes foram à frente do povo, à frente, tipo 1 quilômetro, para guiar o caminho. Mas é que para o povo não morrer, deixa Deus passar na frente. E Deus mandou Josué colocar. Você sabe onde é que Josué botou a arca? No meio do rio Jordão, num tempo de cheia. Você tem noção de quanto mede de largura esse rio? No tempo de cheia, algo em torno de 30 metros, chegando a ter 30 metros de profundidade. Quando os sacerdotes colocaram os pés na água com a arca, o que aconteceu com o rio? Ele se abriu, para o povo de Deus poder passar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu dedico a minha vida. E por isso que eu pergunto para você com um pouco de surpresa: por que você escolhe quando vai obedecê-lo ou não? Se Ele pode parar 30 metros de água por 30 metros de altura de água, você entende o que é de dificuldade de fazer isso? Você entende como é difícil fazer esse procedimento? Se você fosse fazer hoje com os recursos humanos, vai demorar o quê? Uns 4 ou 5 dias? Não conseguiram parar a água lá no Rio Grande do Sul. Uma arca, sacerdotes com os pés dentro dela, e a água se abriu. Em Josué 3,13: e sucederá que tão logo as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Nós estamos falando de um Deus que consegue fazer milagres e maravilhas. E a minha conversa com Deus há 3, 4 semanas é: Senhor, por qual motivo os teus filhos vêm aqui, bebem da tua fonte, comem do teu pão, provam dos teus milagres e vão embora, que nem os 9 leprosos que não voltam nem para agradecer? E o meu coração ficava pesado, por quê? Porque eu vejo eles irem e se separem.
E Deus me mostrou em Josué que isso acontece desde o Velho Testamento. Pois bem, agora nós vamos para Josué 6, de 10 a 20. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: vós não gritareis, nem fareis quaisquer ruídos com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar a gritar, então gritareis. Josué atravessou o rio Jordão, e nesse momento cercou Jericó, porque Deus mandou ele cercar Jericó. Deus disse: Jericó é tua, mas faz o que eu te mandar. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e 7 sacerdotes, portando 7 trombas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. Ou seja, os levitas iam cantando na frente da arca do Senhor, que era o que a gente estava fazendo agora, menino. Por isso que os levitas são tão atacados. Por isso que os levitas necessitam de uma atenção especial do pastor e da pastora. Porque os levitas, eles abrem e ganham as guerras antes da gente dar um passo. E Deus mandou Josué fazer 6 vezes uma volta por dia. Ou seja, durante 6 dias ele ia dar uma volta e ia voltar para o resguardo. No 7º dia que tinha a diferença. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo ao raiar do dia e rodearam a cidade da mesma forma, só que dessa vez 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade, e a cidade será amaldiçoada diante do Senhor. Ela e tudo que nela está vão perecer. Só Raabe, que ajudou os servos do Senhor, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Assim, o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo que estava na cidade eles destruíram por completo, a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Amém? Primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar todo mundo: nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, é um Deus bondoso, que nos ama, mas Ele é impiedoso com os nossos inimigos. A pastora ela fica meio assustada quando eu falo nesses termos, mas é a verdade. Deus Pai Todo-Poderoso é maravilhoso, nos ama com todo o coração. Ele mandou o Filho dele para nos redimir, para nos salvar. Só que com os nossos inimigos Ele é impiedoso. Ele mandou passar a fio de navalha até as crianças de Jericó. Mas Deus é justo o tempo todo. Ele sabe o que Ele faz e Ele sabe por que Ele faz. Por esse motivo eu pergunto para vocês agora: você quer ser inimigo de Deus? Você entende como é mais fácil quando a gente coloca preto no branco? Sem firula e sem mel? Miriam, você quer ser inimiga de Deus? Porque eu perguntei e a igreja não fala, não sei. Você quer? Eu não. Eu não. Jamais. Você entende isso? Para nós é mais difícil, porque não é como antigamente, que era no fio da navalha. Levantava e tinha uma guerra e arrebentava. Conosco a coisa é um pouquinho mais sensível.
A gente não vira inimigo de Deus, a gente desobedece a Deus, a gente leva a maldição para dentro da nossa casa. Está aqui na palavra. Ei, não pega as coisas impuras, ou seja, não faça comportamentos que desagradam a Deus. Por quê? Porque você vai levar a maldição para dentro da sua casa. Ô pastor, não podia ser mais leve? Podia, mas você prefere uma palavra leve ou uma palavra de salvação? Eu prefiro de salvação. A palavra leve tem um lugar: alegria na terra e aflição no inferno. A palavra de Deus, ela dói agora, mas salva a tua alma e garante a tua descendência. A minha escolha, eu não tenho muito para onde correr. É óbvio que eu vou escolher salvar a minha vida, salvar a minha alma e garantir a minha descendência. Mas a escolha é pessoal. Agora você entende que naquela época Israel era uma coisa só? E quando, e aí a gente vai ver daqui a pouco, e quando a cidade é saqueada, e ao invés de levar todo o ouro e toda a prata para o Senhor, um cidadão pega a prata, ouro e uma capa para si, e ele leva a morte para todos que estão lá? Vocês lembram que eu falei no início? A santidade do mais forte aqui vai impulsionar a nossa congregação. Por esse motivo que eu convido vocês a cada dia serem mais fortes, para que quando um mais forte cair, o outro assuma o lugar. Porque nós precisamos de refôlego, nós precisamos de fôlego, nós precisamos de ajuda. Nós quem? O pastor, a pastora, o levita, o irmão, todos precisam. Nós somos humanos. Nós temos uma força inesgotável, a força inesgotável é de Deus. Josué 6:24, e a cidade, tudo que nela estava, queimaram a fogo. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. É óbvio. Você imagina o rei da vizinhança ao lado. Você viu os caras lá? Como assim? Os caras deram umas voltas em volta da muralha, tocaram uma corneta, deram um berro e o negócio caiu. Você imagina o pavor que os outros reis vizinhos estão vivendo? A pergunta que eu faço para você agora é: por que o teu vizinho não está apavorado com o teu crescimento? A pergunta que eu faço para você agora é: por que o teu vizinho não está apavorado com a tua prosperidade? Amém. Por que o teu vizinho não está apavorado com a tua saúde, com a tua inteligência? Sabe por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar na tua vida. A cada ano que passa, a tua família tem que dizer: quem é essa pessoa que estava aqui, agora está aqui, agora está lá? Quando a pessoa estiver te atacando aqui, você já está 3 passos na frente. Por quê? Porque assim são os filhos de Deus. Amém. Os filhos de Deus não param, eles continuam subindo. Por quê? Porque o nosso impulso é Deus. Mas o nosso impulso é Deus se Ele for a meta, se Ele for o destino, se Ele for a quem a gente leva a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você, e aí a gente vai para a passagem de Jesus, quando Maria derrama os olhos nos pés de Jesus e Judas diz: por que não vendeu? Judas já demonstrava que ele só pensava no dinheiro. Jesus não era o salvador de Judas, era dinheiro sempre. Por isso que diz na Bíblia que ele andava com a sacolinha do dinheiro e tirava dinheiro lá de dentro. Quando Maria está honrando nosso Senhor Jesus Cristo, o cara que levantou Lázaro, o cara que curou leprosos, cegos, surdos, paralíticos, Judas diz: ei, isso daria dinheiro. Qual é o teu dinheiro que te desvia do foco? Qual é a tua desculpa que não te coloca aos pés de Jesus? Qual é a tua preocupação que não te deixa ocupar a tua mente, o teu coração com o que realmente importa, que é Deus? E se Deus te desse uma bênção gigantesca de você invadir a cidade e pegar todos os tesouros para dar para Ele, se Deus te colocar num lugar, o dinheiro, a fama, a honra vai te desviar do caminho? Ou você vai voltar e dizer: está aqui, Senhor, tudo é teu, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, mas só vale a pena se for com Ele. Amém. São perguntas que a gente tem que se fazer, porque a Bíblia inteira está recheada de momentos onde os homens se venderam
para a fama. Saul veio antes de Davi. O que derrubou ele? A mesma coisa. Ao invés de entrar e passar tudo ao fio da navalha, ele resolveu ficar com uma partezinha para ele. E assim, escuta, Saul foi amaldiçoado. E Deus mandou espíritos malignos para atormentar ele a vida inteira. E ele só conseguia ter paz escutando a harpa de Davi. Mas não era a música. Era o Espírito de Deus que estava em Davi, que acalmava os espíritos malignos que estavam em Saul. E assim os espíritos iam embora. E Saul tinha uma brisa de Deus. O que eu falo para vocês não é para magoar vocês, nem para machucar, pastor. É exatamente o contrário. Eu quero que você seja um Davi. Eu quero que você seja um Josué. Não que você seja um Acã. Não que você seja um Saul. Porque Deus te olha e diz: ei, você quer servir? Quero. Então vai servir. Ah, hoje não dá. Deus não precisa de mim aqui na frente. Inclusive Ele pode fazer até ela começar a falar sozinho. Deus não precisa de você, pastora, desculpa. Ele faz a obra dele. Ele está nos dando a honra máxima de servi-lo. E a essa honra que eu boto para Ele e que eu agradeço todos os dias. Porque eu sei quem eu era. Eu sei o quão ruim e podre eu era. Por isso eu agradeço todos os dias. De Deus me dar a chance de vir aqui testemunhar para vocês que Ele é tão maravilhoso que Ele pode limpar e salvar quem Ele quiser. Agora Deus cansa de bater na porta, tá? Tem uma hora que Deus diz: beleza, tu não quer servir, não sirva. Quem não serve a Deus serve ao mundo. Vamos ser um pouquinho mais leve hoje. Quem não serve a Deus serve e o mundo jaz no maligno. A escolha é tua. Enquanto você está lá fora, enquanto você está lá no mundo, como eu estava, eu era inocente. Agora, quando eu me converti, pastora, e decidi não servir, aí o problema é meu. Porque cada vez Deus tem um momento com uma pessoa e diz: ei, você vai me servir. Você pode dizer: eu vou. Ou você pode dizer: hoje não. Quando Deus me chamou, 6 meses depois, eu disse: Senhor, que massa, né? Queria ter vindo para cá antes. Muito mais legal do que as porcarias que eu fazia. Aí Ele disse assim para mim: se tu virasse pastor antes desse momento, tu iria ferir o teu avô e estaria descumprindo um princípio bíblico. Eu digo: amém, Senhor. Meu avô tá bom, passei 40 e poucos anos no mundo, tá bom. Deus sabe tudo e todas as coisas. Esse é o grande negócio. A gente tem que entender que você hoje está no momento certo, na hora certa, e Ele está te dando chamado. Vocês que são jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês: a melhor coisa do mundo é estar aqui. O mundo não vale a pena. É um cara que experimentou o mundo. Não vale um minuto dentro dessa salinha louvando ao Senhor e o Espírito Santo vazou. Valeu a minha vida inteira. Valeu mais do que meus 40 e poucos anos de mundo. Mas a busca é pessoal. Em Josué 7:1: entretanto os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: não deixes que todo o povo suba, mas não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam aí. Eles estavam tomando um novo reino nesse momento. E Josué e todo o povo de Deus, depois de ter derrubado muralhas com grito, pensaram: vamos lá. Eles são meia dúzia, manda só 2 ou 3 mil, Josué, barbada, tranquilo, sossegado, pastor. Se a gente arrebentou os caras que tinham uma muralha com grito, agora a gente vai ali, bate na porta e ganha os caras.
Assim, cerca de 3.000 homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. Por que eles fugiram? E foram todos os 3.000 passados na navalha, na espada? Porque Acã tinha pecado e tinha guardado ouro, prata e uma capa. Você entende como é um problema para a tua família quando você está em pecado? Quando você está fora do princípio e do propósito de Deus, você é um Acã para a tua casa. Como é que você vai ganhar a guerra no mundo se você não tem Deus na frente? Como é que você vai ganhar a guerra no mundo se você não pode dizer: eu estou trabalhando para o Senhor? Não tem como. Novamente eu falo para vocês, isso aqui não é palavra para dar pecado na cabeça, e também não é palavra para dar peso, é uma palavra de escolha. Hoje você escolhe: eu vou servir ao Senhor e viver a vida digna, e vou ganhar todas as batalhas, ou você continua caminhando no lugar errado, mas aí você sabe que você está sendo o criador da sua história, porque Deus não quer isso para você. Deus não quer que tu tenha esses problemas do mundo, pastora. Deus não quer que tu tenha esses medos, Pedro. Deus não quer que vocês tenham essa dificuldade, porque o fruto do Espírito Santo é a alegria. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, mas se Deus está na nossa frente, a gente vai ganhar. Se Deus é nosso Pai Todo-Poderoso e a gente está servindo a Ele, tudo que acontece na minha vida é para o meu? Para o meu? Amém. Agora, desculpa, Miriam, uma pessoa que fica 7, 8, 10, 12, 15 anos, ela não está com Deus, ou não está servindo a Deus. Uma pessoa que continua rodando no mesmo problema, desculpa se você está nesse problema. A minha pergunta para Deus é, quando eu não resolvo em uma semana, é: o que eu preciso fazer, Senhor, para sair do buraco? Me desculpa, eu fiquei 6 meses orando por uma resposta, e Deus já dizia: espera. Porque Josué, antes de ir para a batalha, Deus mandou fazer faca e circuncidar todos os homens. E depois mandou, Miriam, todos ficarem esperando cicatrizar. Porque às vezes Deus dispara: fica aí que eu vou te curar. E a gente fica com aquela ânsia, com aquela vontade, com aquela tristeza, com aquela preocupação. E Deus está dizendo: assim eu não consigo trabalhar em ti. Relaxa. Deus sabe o momento certo de agir, Deus sabe o momento certo de esperar. Deus não falou: levanta e assopra o muro que ele vai cair. Deus falou: levanta, dá uma volta, para, uma volta, para. Depois do 6º dia, no 7º, ele dá 7 voltas. Toca a trombeta, grita. E se Josué dissesse para o pessoal: pessoal, vamos ver o seguinte, são 6 voltas, mais 7 dá 13. Vamos dar 13 voltas. Ia funcionar? Quantas vezes Deus olha para você e diz: ei, você tem que fazer isso. Será, Senhor? Aí vem o profeta e diz: bora, tem que fazer isso. Ah, Senhor, mais uma confirmação. Aí passa o carro de som: pamonha, pamonha, faz o que Deus quer, pamonha, pamonha. Aí a pessoa não faz. Aí ela vem para a igreja, bota o joelho no chão e diz: Senhor, por que eu tenho esta aflição? Só falta Deus descer e dizer: porque tu não me obedece, porque eu te pedi para tu fazer e tu está lá reinando, porque eu te pedi para tu fazer isso, que eu te dou aquilo, e tu fez o quê? Diz uma coisa: faz sentido para uma estratégia de guerra dar uma volta com uma arca, trocando a trombeta depois de descansar? Depois no 2º dia tu faz a mesma coisa, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, e aí no 7º tu dá 7 voltas, toca a trombeta e grita, e tu ganha a guerra, pastor. Vamos ali no exército, vamos conquistar o mundo. Como? Dando volta com uma arca. O exército vai dizer: tu é louco, velho. Que cachaça tu tá bebendo? Comeu alface com vinagre, só vai no sol, dá isso. Garanto que na tua comida tinha um agrotóxico bem pesado. Para nós não faz sentido.
Mas Deus nunca disse que dieta faz sentido para nós. Ele falou, obedece. Olha só, a cabeça do ser humano para mim é uma coisa linda e maravilhosa. Vocês vão fazer isso. Eu vou dar para vocês a cidade. Tudo que está lá dentro, mata. Pega, separa o tesouro e dá para mim. E eu vou dar tudo isso para vocês. Esse reino, aquele outro reino. Aí um ser humano diz, mas eu posso ficar então com um pedaço de ouro e umas prata. Parceiro, Deus derrubou o muro depois de um grito. Tu acha que Ele não vai ver o que tu está fazendo no Deus escondido? Não, tu chega no teu desespero e diz, Senhor, se tu me curar, eu vou dedicar minha vida a trabalhar por ti. Depois a gente esquece o que acontece, pastor. Deus cobra. Ele não pediu para tu ir lá pedir. Você entende? No desespero a pessoa pede. E depois ela sai chutando latinha na rua e dizendo que quem curou foi Papai Noel. E aí Deus diz, ei irmão, acho que vai dar ruim. Deus pediu para você vir aqui clamar por Ele? Ele disse, se tu clamar eu vou te atender. E para mim te atender, nosso Senhor Jesus Cristo é teu Salvador e servo. Na hora do desespero a gente grita e fala qualquer coisa. Na hora de pagar, a gente começa a negociar. Uma dica, pastor, se alguém quiser negociar com Deus, negocie antes de pedir. É mais fácil. Eu vou lembrar para vocês, porque eu gosto de lembrar para mim todos os dias. Deus não precisa de nós. Mas Deus nos ama. Deus nos escolheu e nos colocou aqui. E eu vou lembrar de novo para vocês, isso aqui não é palavra de acusação, isso aqui é palavra divina. Tudo que eu falei não é invenção minha, nem achismo meu. Falei alguma coisa fora da Bíblia, pastor? Isso aqui é palavra de salvação. Palavra de salvação não é assim, Deus te ama, vai dar tudo certo. Vamos cantar agora. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Ai, que alegria. Deus é fiel a mim, pastor? Não, cara, Deus não é fiel a mim. Se você acha que Deus é fiel a você, desculpa, você está bebendo uma água estragada. Não é da fonte. É da fonte, Ira? Deus é fiel à palavra dele. Nas últimas 3 semanas eu conversei muito com Deus. Muitas pessoas vieram, pastor, está pesado, está difícil, está duro. E Deus me falou o seguinte: quando a gente conversou a primeira vez que eu te pedi para ser pastor, tu falou o quê? Que tu quer ter fiéis que façam as mesmas coisas que Jesus Cristo, porque está na palavra. Que em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória dele, nós, não é eu, nós todos, qualquer um que crê na palavra e que crê em Jesus como Salvador e Senhor, pode fazer. E não é com uma palavra leve, e muito menos com passação de pano. A gente tem que trabalhar na nossa carne. E dói. Claro que dói. É óbvio que dói. A gente tem que abrir mão de não pegar a barra de prata, porque Deus vai nos dar a terra prometida. A gente tem que pegar e escolher servir. Ou então, a gente tem que escolher que nós estamos levando. O problema não é nós, é a nossa descendência, pastor. Se você não faz por você, faça pela tua descendência. Se você não quer fazer pela tua descendência, faça pelo menos para honrar o sacrifício de Jesus. É muito fácil a gente vir aqui e dizer, não, vai dar tudo certo, tudo no tempo de Deus. E Deus está dizendo, ei, irmão, o teu tempo está passando,
O teu tempo está acabando e tu não está fazendo o mínimo. Qual é o mínimo, pastor? Qual é o mínimo, pastora? Colocar Deus em primeiro lugar. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, nada vai funcionar. Se você não tiver a atitude de escolher seguir, se você não tiver a atitude de escolher obedecer, desculpa, pessoal, não é Deus que vai te salvar. A salvação, Miriam, é pessoal. A salvação, Pedro, é uma escolha diária de levantar, pegar a sua cruz e seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Jesus que nos liberta. Jesus nos mostrou o caminho. E o caminho é servir, ser obediente aos mandamentos do Pai. Em Josué 7,13: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. O que eles fizeram com Acã, filho de Zera? Pegaram a prata, pegaram o ouro, pegaram a capa, pegaram a descendência e colocaram fogo. Mas para aí, pastor, ele não era um dos salvos que tinha atravessado? Quem escolheu desobedecer a Deus foi ele. E assim ele arrastou toda a descendência junto. Você entende como nós, que estamos escutando a palavra de Deus, temos um compromisso maior do que as pessoas que não estão aqui sentadas, pastor? Porque a nossa descendência depende do nosso posicionamento. A nossa descendência está atrelada à nossa obediência. Por isso, meus irmãos, eu sei que a palavra é dura, mas é uma palavra de salvação. E assim eu posso dormir tranquilo, pastor. Porque quando eu chegar lá em cima, Deus vai dizer: tu falou a palavra de Deus, tu não adocicou ela, tu falou o que eu pedi, e tu não inventou algo para deixar as coisas mais leves. Porque se você desviar do caminho de Deus, não vai ter um bom resultado. E Josué disse: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram no fogo, depois de os terem apedrejados. Portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Finalize em Romanos 11, 13 e 36. Queridos irmãos, de coração, feche os olhos que eu vou fazer uma oração. Comece a imaginar qual é a barra de prata que está atrapalhando o teu caminho hoje. Comece a imaginar qual é a barrinha de ouro que está atrapalhando a tua obediência. Coloca a capa do Senhor. E ao invés da gente queimar e apedrejar a você e a sua descendência, vamos colocar aos pés do Senhor, para que a gente consiga, a partir de agora, viver a vida que Deus tem para nós. Comece a imaginar que tudo isso vai sair da tua vida de maneira tranquila e sossegada. Começa a viver o que Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Comece a santificar a tua vida a partir de hoje. Deus quer que você largue o cigarro, a pornografia. Deus quer que você largue a bebida. Deus quer que você largue o palavrão. Deus quer que você largue a novela. Deus quer que você largue aquela tua língua afiada que não para de falar bobagem. Deus quer que você largue a tristeza. Deus quer que você largue o remédio. Deus quer que você largue qualquer coisa que te atrapalhe e não te mantenha com os olhos fixos nele.
Que a partir de hoje o teu coração comece a pulsar e queimar sempre pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus seja o teu guia, seja o teu ajudador, não o remédio, não o mundo, não a Maria fofoqueira, não o Joãozinho da esquina, não o boteco. Que a partir de agora os anjos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, entrem na tua casa, entrem na tua vida e removam absolutamente tudo que não for para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada que Deus vai retirar de ti essa semana, esse mês, vai te fazer falta. Nada, absolutamente nada que Deus vai remover da tua vida esse mês vai te fazer falta, mas vai ser restituído em 10, 20, 30, 100 vezes mais durante os próximos anos. Entenda que para Deus agir, primeiro Ele tem que retirar o que não é dele. Entenda que para Deus te guiar, Ele primeiro precisa tirar as escamas que estão nos teus olhos. Entenda que para que Deus frutifique no teu coração, primeiro Ele tem que retirar tudo que está ocupando o lugar dele lá. E a escolha é pessoal. O que eu posso fazer e eu faço, eu e a pastora, é orar por vocês, para que vocês comecem a entender que servir a Deus Pai Todo-Poderoso, além de ser uma das melhores coisas da vida, garante a nossa descendência e honra o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não fizer por você, nem pela tua descendência, faça para honrar sim o nosso Senhor. E entenda que é por Ele, para Ele, mas com Ele tem que valer as coisas. E nesse mundo, absolutamente nada tem o sabor, a sensação, a maravilha do que um toque, do que uma brisa, do que um sussurro do Pai. E eu oro para que o Espírito Santo visite hoje vocês à noite, e que vocês tenham a noite mais maravilhosa dos últimos tempos, que seja um sono restaurador, que seja um sono edificante, que seja um sono divino, porque nesse mundo louco de ansiedades e ansiolíticos, dormir em paz e acordar alegre é uma coisa destinada aos filhos de Deus. Eu determino que a partir de hoje a preocupação, a ocupação, a falta de fé vai sendo removida do coração de vocês, e que a certeza do que vocês precisam, que é viver pela fé, comece a imperar na vida de vocês. Assim eu determino, em nome de Jesus, para a honra e glória de nosso Senhor. Amém.